Sermão: O gentil poder de Deus. Sermão pregado no Tabernáculo Metropolitano em Nevington, em um domingo, 10 de setembro de 1871. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: O que fazes tu aqui, Elias? 1 Reis 19, do 11 ao 13. Assim, Elias era um homem com paixões semelhantes às nossas. Sabemos que, quando passamos por qualquer grande inquietação de nossa grande alegria, quase sempre surge uma reação correspondente e depressão. Elias havia ido ao topo do Carmelo e defendido sua causa, e a chuva torrencial veio, como resposta à sua oração. Ele levou os profetas de Baal e os matou, e obteve uma vitória gloriosa para o seu Deus. E tão cheio de empolgação que estava, que o profeta, como se fosse um jovem, cingiu seus lombos e correu diante da carruagem de Acabe, como os acompanhantes reais. Era quase inevitável que depois de uma empolgação tão alta e forte, ele ficasse desanimado e deprimido. E descobrimos que ele estava muito deprimido. Se algo assim acontecer com qualquer um de vocês, meus irmãos e irmãs, não considerem nada estranho, nem suponham que alguma provação extraordinária tenha acontecido com você. É apenas um resultado físico de causas físicas. A mente opera sobre o corpo. Ele esticou o arco com muita força, e agora, a menos que a corda esteja relaxada, existe o perigo de se romper completamente. Agora, como Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, podemos concluir que a maneira como Deus tratou com ele é muito parecida com a maneira como ele trataria conosco. Com um caso semelhante e o mesmo médico, podemos buscar o mesmo tratamento. Como, portanto, o Senhor falou a Elias, não no terremoto, nem no vento, nem no fogo, mas pela voz mansa e gentil, então, com toda probabilidade, ele falará conosco, a menos que a corda esteja relaxada. Existe o perigo de se romper completamente. Pode ser que seja isso, e é apenas o que será, que aqui, esta noite, haja um obreiro de Deus na mesma condição de Elias. Você, meu querido irmão, tem trabalhado para Deus em uma vizinhança e que tem encontrado oposição e decepção. E você quase decidiu que iria embora daquele lugar, porque o solo é duro, você diz, e quebra a relha do arado. Devem os bois ararem sobre uma rocha? É em vão para continuar meu trabalho lá. E você veio aqui esta noite, com este pensamento em primeiro lugar, que você trabalhou em vão e gastou suas forças para nada. Ouça a palavra do Senhor esta noite, Ele fala com você. Contudo, não falará por qualquer terremoto de julgamento com o qual Ele pretende visitá-lo, nem por quaisquer palavras inflamadas de repreensão severa, mas talvez através de mim. Então, esta noite, Ele falará com uma voz mansa e afetuosa, que apenas atenderá ao seu caso e o enviará de volta ao trabalho. Irmão, você jogará o Jonas? Você se recusará a ir para a grande cidade, para Nínive?
Lembre-se de que há lugares piores do que Nínive. Aquele que sai do caminho que Deus traçou para si próprio e pode ainda vir a estar no fundo do mar como Jonas, com as roupas enroladas na sua cabeça, irá às suas próprias custas. Lembre-se, não se afaste do posto do seu dever. Por mais difícil que seja, não tente correr o risco. Porém, o Senhor lhe diz assim: pode ser que você não tenha trabalhado em vão, como supôs. Elias nada sabia sobre os 7.000 homens que Deus reservara para si mesmo. Portanto, não sabe quem Deus converte por meio de você. Eles estão espalhados por todo o mundo e talvez alguns preciosos que devem a salvação pela sua instrumentalidade poderiam estar aqui nesta noite. O seu rosto avermelhado de vergonha somente por pensar em abandonar um campo da colheita, que foi realmente tão prolífico, apesar de não ser agora à sua vista. Volte ao seu trabalho, pois o Senhor o abençoou. Não se faça de bobo abandonando o posto onde Ele ainda lhe dará honra. Mas a voz disse a Elias também que Deus puniria as pessoas que o haviam tratado tão mal, que ele enviaria Azael com sua espada afiada e Jeú para estipar da terra pela segunda vez. E você, que é um verdadeiro servo de Deus, o Senhor, sua verdade, deixe o assunto com ele, volte ao seu trabalho. E outra palavra foi para Elias. Ele deveria voltar para ungir o seu sucessor. Se Elias for, e por fim for levado ao céu, Eliseu o sucederá. Talvez haja um irmão aqui, que está no estado que descrevi, e não sabe o que Deus tem reservado para ele. Você deve chamar para o ministério cristão o irmão que fará mais do que você, alguém que acenderá uma lâmpada maior que a sua. Que alegria Elias deve ter sentido quando soube que alguém assumiria o seu trabalho. Você não tem, meu querido irmão, no entanto, clamou por isso ao seu mestre, o homem que o Senhor pretende chamar. Que homem feliz deve ter sido aquele que foi o meio da conversão de Whitefield, ou de Jonathan Edwards, ou algum grande missionário da cruz. Você pode ser tal homem, naquela pequena aldeia, naquela favela, nos fundos daquele cortiço. Volte então. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? A voz do Mestre fala audivelmente com você. Entre no seu quarto e resgate forças do alto. Então volte para as suas dificuldades. Volte para a sua abnegação. Volte para todo o seu serviço com um coração bom e verdadeiro. Não temas tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel. Eu te ajudarei, diz o Senhor, e teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41:14. Levanta-te, verme, e debulhe a montanha, porque eu farei para você um novo instrumento de trilha afiado com pontas. Entreguei a mensagem para alguém que está neste lugar. Agora, a tendência, o grande objetivo do sermão neste momento é falar aos não convertidos. Com eles também tratei esta manhã. Sinto-me persuadido de que Deus o abençoará. Portanto, esta noite teremos outra palavra para eles. Leremos o texto novamente. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa.
consequentemente, a nossa primeira observação é que, número 1, os meios poderosos podem falhar no quesito de impressionar algumas mentes. Pensaremos um pouco. Julgamentos terríveis parecem que devem converter pecadores. Porém, alguns podem estar aqui, e certamente existem aqueles em muitos lugares que passaram por uma série de julgamentos e estão mais endurecidos do que amolecidos por ele. Você pode ter estado, caro amigo, em uma tempestade do pecado. Você pode ter acabado de ser lavado sobre uma pedra e escapado por um triz. Você também passou por um período de cólera e esteve em uma cidade atingida pela peste. Assim, morou em uma casa onde outras pessoas adoeceram e morreram. E nessas horas, você fez uma pequena pausa e tomou algumas decisões boas. No entanto, todas se tornaram fumaça. E aqui está você, ainda uma prova de que Deus não está no terremoto, nem no vento, nem no fogo. Pode ser que você tenha sofrido muitas doenças pessoais. Não conheço alguns aqui presentes que foram abatidos por febre e outros que foram vítimas de acidentes terríveis e levados à beira da sepultura. Essas coisas eram vozes altas para você. Contudo, não as ouvia. Eles eram terrores de Deus enviados para lhe trazer para Ele, mas eles falharam em fazer isso. Logo, permaneceu exatamente onde estava, talvez pior ao invés de um melhor estado. Pois quando o sol brilha na cera, ele a derrete. Todavia, se brilha sobre a argila, ela o endurece devido ao calor. Igualmente, os julgamentos de Deus tiveram exatamente esse efeito sobre você. Você está endurecido em vez de amolecido por eles. Os homens não são convertidos por julgamentos. Eles podem se submeter de uma forma falsa, mas o poder e as demonstrações de terror não conquistam o coração. Esperamos naturalmente que os homens se convertam durante os momentos de fervorosa inquietação religiosa. Alguns são trazidos, porém, alguns não são afetados pelo avivamento. Quando outros se curvam como um milho que balança ao vento, eles permanecem rígidos e firmes e completamente intocados. É uma coisa solene quando uma temporada de graça divina não é uma temporada de graça para nós. Quando mentimos, como o velo do Gideão, todos secos, enquanto tudo ao nosso redor está molhado, com o orvalho do céu. Mas com alguns é tão diferente. As emoções graciosas e avivamentos espirituais não os tocam. O Senhor não está no vento. O Senhor não está no terremoto. E o Senhor não está no fogo, pelo menos para eles. O mesmo acontece com sermões poderosos. Não quero dizer com isso sermões eloquentes. Geralmente, os tais me parecem as coisas menos eloquentes do mundo, porque a eloquência significa falar com o coração, e não posso acreditar nos belos períodos que às vezes ouvimos, nas palavras que brotam por toda parte, exceto na mente de alguns. Então, quando um sermão está cheio da verdade do Evangelho, quando é colocado com arrependimento, quando é patenticamente instado, quando o coração do pregador é aquecido e seus olhos transbordam de lágrimas. Quando você vê uma congregação derreter, você diz a si mesmo, certamente isso deve tocar o coração de fulano de tal. Então, vem uma passagem no sermão que parece tão comovente que as próprias pedras podem chorar e as pedras podem quebrar. Mas quando tudo acaba, está tudo acabado e é esquecido também. E para muitos,
que ouvem o Senhor não está no vento, nem no terremoto, nem no fogo. É assim também no tratamento dos julgamentos de Deus no ministério. É dever do pastor cristão, se ele quiser fazer prova cabal de seu ministério, advertir os homens sobre os resultados do pecado, dizer-lhes que há um julgamento, também que por cada palavra ociosa que falarem, eles terão que prestar contas. Nós devemos declarar continuamente que para cada transgressão haverá uma recompensa. Devíamos ler livros continuamente e ouvir sermões cheios dos terrores do Senhor, que pensávamos que certamente moveriam os homens. Mas há homens que não se importam com a ira que está por vir, nem com o fogo que é aceso para os ímpios, nem os terrores terríveis da justiça divina. O Senhor não está no vento, nem no terremoto, nem no fogo, o que diz respeito a eles. Os significados que parecem ser poderosos são impotentes para eles. Quando você pensa que eles certamente se voltarão e se arrependerão, eles endurecem seus pescoços e continuam em seu pecado. Fatos abundantes podem provar isso. A minha própria observação será que, às vezes, uma força muito mais suave afeta o que de outra forma não poderia ter sido alcançado. Muitos foram convertidos a Deus pela voz mansa e gentil, que nenhum vento, embora transformasse em furacão, nenhum terremoto, embora destruísse o mundo até o centro, e nenhum fogo, embora lambesse as florestas, jamais poderia se mover. Uma palavra gentil fez isso. Aquela voz mansa e gentil chega até nós por meios aparentemente muito inadequados. É surpreendente as pequenas coisas que Deus usará quando quiser. Ele queria amolecer o coração daquele grosseiro profeta Jonas e enviou um verme e uma cabaça, e eles o fizeram. Ele traria Pedro ao arrependimento e mandou um galo cantar. Era um pregador estranho, mas era tão bom quanto um reitor de uma catedral para o apóstolo. Os meios podem parecer absolutamente ridículos. Ainda assim, Deus usa as coisas que não são como se fossem. Lembro-me de ter ouvido a história de um homem, blasfemador, profano, ateu, que se converteu singularmente por uma ação pecaminosa sua. Ele havia escrito em um pedaço de papel: Deus não está em lugar nenhum, e ordenou que seu filho lesse, pois ele também faria dele um ateu. E a criança soletrou: Deus agora está aqui, Deus agora está aqui. Era uma verdade, em vez de uma mentira, e a flecha perfurou o próprio coração do homem. Lembro-me de alguém que viveu uma vida de grande iniquidade, que entrou no Exeter Hall e encontrou Cristo. Não foi meu sermão, entretanto, que Deus o abençoou. Foi apenas isso. Li o hino: Jesus, amante da minha alma. Apenas essas palavras tocaram seu coração. Jesus, amante da minha alma. Disse para si mesmo: Jesus amou a minha alma? Então, como eu poderia ter vivido como vivi? E esta verdade de Deus o quebrou. Deus opera grandes resultados com pequenas coisas. Um pequeno hino aprendido na escola dominical é cantado em casa por um pequeno tagarela e o coração do pai é suavizado por ele. Uma pequena frase dita por um visitante amigável atinge a consciência de uma mãe e impressiona o seu coração. Sim, e Deus pode usar a quietude da noite, ou a tranquilidade da noite, ou um clarão de relâmpago, ou o estrondo de um trovão, ou uma gota de orvalho, ou uma florzinha. Ele pode usar qualquer coisa que desejar para trazer os seus banidos para casa. Frequentemente, o Espírito fala assim, com uma voz mansa e gentil: Amados irmãos e irmãs,
o Espírito Santo também fala aos homens sem nenhum meio, sem nenhuma agência externa. A voz mansa e gentil virá. Como eu gostaria que acontecesse esta noite para alguns sentados aqui ouvindo o pregador. Desejo que pudesse esquecer, que esquecesse tudo, toda a congregação, exceto você e o seu Deus. Conhecemos pessoas que têm caminhado pelos campos, sem pensar e sem cuidado. Tudo em volta ficou quieto, e de repente eles pensaram, e o pensamento muitas vezes é o caminho para a oração. Conhecemos alguns que passaram pelo cemitério de uma igreja no interior, e embora nenhum texto sobre a tumba os tenha tocado, a própria visão daqueles outeiros verdes é um sermão para eles. Sim, e os homens andaram pelos pomares, e as folhas disseram-lhes: todos nós murchamos como uma folha. Talvez, sentado em sua câmara ou deitados no quarto, bem acordados, e os velhos tempos voltaram. O homem que vive para ser um velho pecador se lembra da pequena prece que fez aos joelhos de sua mãe. O soldado que lutou se lembra do ensino da escola dominical, embora já tenha passado dos 50 anos, e ainda diz: gostaria de poder apagar tudo o que está entre o beijo da minha mãe e esta hora. Foi uma estação escura e sombria. Apenas o pensamento fez isto. O Espírito de Deus tocou a fonte secreta, mas a alma foi movida corretamente. Voz mansa e gentil conseguiu. Quão satisfeito eu ficaria se o Senhor me desse uma única alma neste lugar por meio da minha pregação. Todavia, se Ele mesmo fizesse, o que importa desde que eles sejam salvos? Ele realmente honra a sua palavra pregada e traz a maioria dos homens por meio dela, contanto que eles sejam trazidos e ele receba a glória. O que importa quanto aos meios que ele usa? Que ele ainda fale com você por sua voz mansa e gentil. Recomendo a ele em minha fervorosa oração alguns de vocês que estão muito familiarizados com a minha voz e para quem ela é tão inútil quanto familiar. Nunca será levado a Cristo por mim. Temo que Deus nunca vai me dar as suas almas. Por muitos anos que tenho trabalhado por eles e não me foram dados. Aliás, o bom mestre chame-os por algum outro meio. Só traga e conceda que nesta mesma noite sua consciência possa ser despertada por pensamentos que o Senhor mesmo, deve sugerir, e eles podem vir a ele. Portanto, você vê os primeiros 2 pontos que os meios mais poderosos repetidamente falharão e que os meios menos eficazes podem ser bem-sucedidos. Sim, e o Espírito Santo pode trabalhar totalmente sem meios. E agora, mais uma vez. 2. Quando Deus fala aos homens, sua voz sempre está ligada a uma direção pessoal. Veja o texto. O que diz a voz mansa e gentil? Que fazes aqui, Elias? O homem foi nomeado. Uma direção pessoal. É um corajoso que fez o papel de covarde? Oh, não. Foi. Que fazes aqui, Elias? É uma marca do Espírito de Deus, que quando fala aos homens, fala com eles pessoalmente. Basta pegar 1 ou 2 casos. Assim, lembre-se de Jesus Cristo passando por Jericó, pregando enquanto passava. Ele queria chamar aquele publicano rico, o mesmo que subiu na árvore. De que maneira a voz eficaz da graça fez isso? Ele disse: Zaqueu. Não era uma observação geral sobre as pessoas subindo nas árvores que deveriam descer, mas Zaqueu. Este é o homem. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Lucas 19:5. A direção é pessoal. E Maria, quando ela não reconheceu o seu mestre e estava no jardim,
e pensava que era o jardineiro, porquanto o que foi que lhe abriu os olhos para reconhecer o seu Senhor e que lhe externou a expressão Raboni? Não foi nenhuma palavra, senão que ele lhe disse, Maria. Qual foi o tom que ele disse o seu nome? Um nome bem familiar, Maria. Somente pelo simples fato de pronunciar o seu nome foi suficiente para fazer toda a obra. E quando o Salvador pretendia partir o coração de Simão Pedro, mas assegurá-lo de que estava perdoado, como ele falou? Ele lhe disse 3 vezes, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na 3ª vez, tu me amas. João 21, 17a. É assim que Deus fala aos homens. Ou quando, dos céus abertos, Jesus falou ao perseguidor enlouquecido que estava a caminho de Damasco, contudo, a quem ele pretendia tornar seu apóstolo eleito dos gentios. Como falou, senão assim? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Atos 9, 4b e 5. Agora, aqui não posso falar, exceto a multidão e a congregação, e embora alguém trabalhe duro para fazer uma descrição adequada e clara, e para caber o boné na cabeça de todos os usuários, ainda assim os homens escapam no meio da multidão. Eles não vão levar isso para si, nem podemos fazê-los, mas quando o Espírito Santo fala com a voz mansa e gentil, é sempre, você é o homem, é o pecador condenado, você é o pecador convidado à misericórdia, é o pecador que será recebido pela graça. Creia e será salvo, porque Ele o ama e se entregou por você. Que o Senhor nos envie um trabalho pessoal como este. Sei que cada cristão aqui, se ele pudesse declarar sua experiência, diria a você que a palavra de Deus nunca veio com poder para a sua alma, até que veio direto a ele, como se ele fosse o único pecador, e o Evangelho foi feito para ele, acima de todos os outros. Portanto, por uma flecha do arco do grande arqueiro, ir direto em você, para que, como uma corça ferida pelo arqueiro, você possa se retirar para as clareiras da floresta, para lamentar só e chorar copiosamente e morrer, a menos que a mão que enviou o dardo possa retirá-lo suavemente e curar a ferida que ele mesmo fez. Por essa convicção pessoal, a convicção do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. A mesma convicção pessoal que se estabelece no coração de cada homem. Deve ser assim, ou você não pode ser salvo. Por enquanto, outra verdade de Deus é sugerida pelo texto. 3. Quando a voz de Deus, ainda que pequena, fala aos homens, pessoalmente, o sujeito são eles mesmos e as suas ações. Que fazes aqui, Elias? Esta era a voz de Deus. Que a mesma voz vem esta noite a alguns, dos quais presentes, e sobre suas ações. Deixe-me pegar o texto e usá-lo para você. Então eu lhe pergunto, o que você tem feito? O que está fazendo? O que fará? Você está progredindo na vida? O que fez? O que realizou de bom? Você tem feito algo para glorificar a Deus? Este foi o fim para o qual você foi criado. Já glorificou a Deus hoje? Assim, foi alimentado por Ele, vestido por Ele. Devolvê-lo-lhe o que é devido? O que você fez? Nenhum bem, com certeza, mas fez muito mal. O que você está fazendo agora, sentado aqui, me ouvindo? Sim, mas como você está tratando a palavra de Deus? Está recebendo-a? Ouve a voz da misericórdia e a rejeita? Ou você a aceitará? O
o que fará? O que você fará esta noite quando sair deste lugar? Como serão gastas as últimas horas do precioso sábado? E amanhã e no dia seguinte, o que você está planejando? Você nunca realiza um balanço, uma autoanálise? Comerciante espiritual nunca faz um balanço? Marinheiro sobre o mar da vida, você nunca consultou o seu mapa? Não tem instrumentos de navegação? Como se orienta no mar? Enlouqueceu ao ponto de navegar no nevoeiro e não se importar com o que acontece com o navio, tão bom quanto a sua alma? Por favor, faça uma pausa. O que você fez? O que você está fazendo? O que você fará? Especialmente o que você fará com as ondas do Jordão? Não salvo, o que você fará quando o suor da morte estiver em sua testa? Quando as gotas frias de contas estiverem congeladas e o homem forte juntar os pés na cama para a última luta terrível? O que você fará sem um Salvador? O que você fará quando a trombeta soar pelo meio do céu, da terra e do mar, e os homens viverem novamente, e você com eles, ficar diante do trono do julgamento, e em meio ao trovão, quando o livro for aberto e seus pecados permanecerem escritos nele, está sem perdão? O que fará? Que seja atraído a Cristo esta noite. Percebe como a palavra foi colocada? Não foi apenas uma pergunta direta, como o que você está fazendo, mas o que você está fazendo, Elias? E existem algumas pessoas especiais cujos pecados são agravados pelo próprio fato de serem o que são. Sei o que foi no passado, que criança doce, como sua mãe o amava e gostava de ouvi-lo cantar e orar também à sua maneira. Que felicidade ele era para seus pais. Eles adormeceram e morreram, e foi uma misericórdia que morreram. Do contrário, talvez sua atitude os tivesse levado à sepultura com tanta tristeza. O que você está fazendo, filho de muitas orações e muitas lágrimas? O que você está fazendo, ainda um inimigo do Deus da sua mãe? Você ainda blasfema o nome que seu pai amava? Foram ouvintes do Evangelho alguns de vocês, quase desde que se lembram. Sua mãe lhes carregou nos braços a casa de Deus, e às vezes a consciência o incomodou, e a palavra o atravessou dolorosamente. Contudo, resistiu-a. O que levou você a fazer isso? Eu oro, permaneça quieto. O que você é? Que poder infernal lhe ajudou a fortalecer seu coração? Em que fogo a sua alma foi recozida para torná-la dura como pedra de diamante? Ó alma, alma, alma pecaminosa, alma retardadora e procrastinadora, o que você está fazendo neste estado após tanto amor e misericórdia? E eu posso falar para alguns que prometeram coisas justas muitas vezes e foram quase persuadidos a serem cristãos e ainda estão fora de Deus e fora de Cristo, também nas fronteiras da destruição. O que você está fazendo aqui? Talvez haja alguém que tenha vindo a Londres ultimamente, que no país fosse um observador de religião, aparentemente sincero. Mas essa Londres perversa abandonou seus bons hábitos. Você andou em más companhias e não direi o que fez, mas espero que confesse a Deus em segredo. Mas como você ousa fazer isso? Como você pôde fazer isso? Como você pôde fazer isso? Como pôde ser pródigo? Você, a amada do seu pai, tão bem ensinada, com tanta luz, com uma consciência tão terna, como pôde pecar? Porque os próprios vagabundos da rua se envergonham de você, pois nunca souberam o melhor, o que você sabia acerca de Deus. Aqueles que cometem o pior pecado podem condená-lo,
por causa do seu péssimo treinamento nas ruas, talvez educados no canil. Quem se pergunta se eles são o que são? Mas para você é uma maravilha. O anjo, Lúcifer, filho da alva, caiu nas profundezas do inferno. Então, você caiu no pecado, do lado do púlpito, caiu do lado de um pai cristão e quase na igreja de Deus. Talvez eu fale a alguns que desmentiram seu batismo, desistiram da profissão que fizeram quando foram sepultados com Cristo, que desmentiram a mesa sacramental, a mesma que já participaram, comendo do pão e bebendo do cálice, que é o corpo e o sangue de Cristo. Crucificou outra vez o Senhor e o expôs à vergonha pública. Que fazes aqui, Elias? O que pregava aos outros? E hoje, quem é você? Verdade, já não é mais. Por assim dizer, um sacerdote no altar de Deus, e agora você é um sacerdote nos altares de Baal. Deus tenha misericórdia de você, e que a sua voz, mansa e gentil, fale agora em sua alma. Ressaltarei um ponto na pergunta que foi feita, a saber, o que você está fazendo aqui? Cada homem, quando é chamado a sondar a si mesmo pelo Espírito de Deus, deve se lembrar do que está ao seu redor. Agradeço a Deus, meus irmãos e irmãs, por vocês serem ouvintes, e não para elogiá-los por serem fariseus, porque acontece que se encontram no lugar do culto, no mesmo que eu também venho. No entanto, louvado seja Deus por vocês estarem aqui. Quando os enfermos se deitaram ao redor do tanque de Betesda, havia esperança de serem curados. Então, você é favorecido por estar onde Cristo é pregado. Porém, o que você não está fazendo aqui? Busca uma piada? Você veio ouvir alguém de que foi muito falado em seus ouvidos? Busca por curiosidade? Ou veio de um motivo pior? De fato, não importa. Mas o que você está fazendo agora? Está disposto a ouvir a voz de Deus? Cederá agora aquele que está ao seu redor, como acontece com as bandas feitas por um integrante só. Tocaria as canções do seu amor, as que lhe foram dadas, e ao seu altar amarrará você firmemente. É apenas ceder e certamente deve ser difícil resistir quando é a divina misericórdia que o envolve e o amor eterno que lhe persuade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Qual é a sua resposta? E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Apocalipse 22:17. Logo, não virá? Esta é a sua resposta para tal pergunta? O que você está fazendo aqui? Pode ser esta noite. Estou fazendo o correto, colocando os meus pecados sobre Jesus. Estou confessando o passado. Estou pedindo a graça para o futuro. Estou olhando para as feridas daquele que foi fendido com uma rocha, se fende para que eu possa me abrigar nele. Estou dizendo, Deus tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus seja louvado, se for este o seu caso. 4. A voz do Senhor sempre é eficaz, ainda que seja uma voz pequena aos homens pessoalmente, e fala a respeito do seu pecado e conduta. Percebe o que Elias fez? Ele primeiro envolveu seu manto ao redor do rosto. Ficou subjugado e aterrorizado, também cheio de reverência. É ótimo quando um pecador está disposto a envolver seu rosto, quando está confuso e dizer, não posso defender minha conduta, eu sou culpado. Sabemos que se em nosso tribunal um homem se declarar culpado, ele será punido. Mas no tribunal do Evangelho, quem se declara culpado é perdoado. Envolva seu rosto. Ah, mas você
pensava ser melhor que a maioria. Só porque ia à igreja, ia à capela regularmente, e não era melhor do que os outros? Enfim, envolva seu rosto. Sua frequência à igreja só aumentaram as suas responsabilidades se rejeitou o Salvador. Pegue o manto da auto-humilhação e cubra seu rosto agora. Diga com o leproso: impuro, impuro. Levítico 13:45. Neste exato momento, onde se sentou no tabernáculo, não importa onde esteja ou se sente, eu lhe recomendo esta oração do publicano. Diga com fé e que Deus o ajude. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Fale de coração e volta para sua casa justificado, porque aquele que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Mas você deve notar que enquanto Elias cobria assim o rosto em reverência, ele ficou parado e ouviu. Era uma voz mansa, gentil, e o profeta estava presente. Nenhum outro som foi ouvido, mas este. O que você está fazendo, Elias? E logo se levantou. Não tenho dúvidas de que aquele homem de ferro se levantou e chorou, e parecia dizer em sua alma: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4:9. Esteja muito atento à voz do Espírito de Deus. Se você tem apenas metade de um bom pensamento, cuide disso. Pode ser o começo de outro. Se você tem apenas um pouco de inclinação, agradeça a Deus por isso. Lembre-se de que Cristo não apaga o linho fumegante e jamais apague a si mesmo. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Já conheci ocasiões em que teria dado minha vida inteira para ter uma lágrima de arrependimento. Você pode se arrepender agora? Poderia ansiar por Deus agora? Acalente este desejo, renda-se ao Espírito de Deus. Não seja como o ferro para o fogo, que precisa ser o alto forno antes de derreter, mas seja como a cera para a chama, como a cortiça na água que sobe e desce com cada influência. Deus lhe fez assim. É necessário um vento forte para sacudir o carvalho. No entanto, a samambaia cresce sobre o mesmo vento que abalança seus galhos a cada sopro do zéfiro. Que você seja tão sensível assim. Curve-se diante da influência do Espírito. O Senhor o fez saber isso por causa do seu nome. É necessário um vento forte para sacudir um carvalho, mas a samambaia que cresce sobre ele balança seus galhos a cada sopro de zéfiro. Que você seja tão sensível assim. Curve-se diante da influência do Espírito. O Senhor o fez fazer isso por amor ao seu nome. E por último, o melhor de tudo, o profeta não era apenas reverente, humilde e atencioso, porém também obediente. Deus lhe disse o que deveria fazer. Ele nunca questionou e foi rapidamente para executar a comissão divina. E até o momento em que foi levado na carruagem de fogo, Elias nunca mais se acovardou. A voz mansa e gentil fez por 2 vezes um homem mais forte. Fortaleceu-o a suportar até o que antes não suportava na encruzilhada da vida. Foi obediente à visão celestial. Nesta noite, será obediente? Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Isaías 1:19. Que Deus lhe faça ser obediente. Mesmo assim, você diz: qual é o seu comando, então? Qual é a obra de Deus? Esta grande obra que Deus ordena? Este é o único preceito do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16:31. Ou tome da forma em que o Mestre colocou. Quem crer e for batizado será salvo.
Marcos 16:16a. Crer é confiar. Ser batizado é ser imerso em Cristo. Por sua vez, ser imerso na água pela profissão de fé, pois assim se diz: também não me atrevo a lhes dar um evangelho pela metade. Portanto, está colocado, porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Não deixe nenhuma parte da ordem divina. Seja obediente a tudo. Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós. Atos 2:38a. Como disse o apóstolo, que Deus permita que você seja obediente a fazê-lo. O grande mandamento é crer no Senhor Jesus Cristo, confie nele, confie na sua obra de substituição pelos pecadores. Ele carregou a culpa deles e foi punido em seu lugar. E quem confia no que ele fez, quem confia nele, por conseguinte, é salvo. Deus lhe conceda a graça para fazê-lo. Deixe que a sua voz, mansa e gentil, trabalhe por este bendito resultado. Amém.